paz que excede entendimento, seja com todos nós. Amém? Como eu falei ontem, né? Como eu falei ontem, vou voltando para continuação do vídeo da explicação, né? Que eu comecei ontem, no vídeo anterior. Para quem não seguiu o vídeo ontem, né? Para o vídeo anterior. Para continuar falando, né, que eu li a passagem em Gênesis, né, capítulo, eu vou pegar minha Bíblia aqui, em Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, né, que fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Okay? No vídeo anterior, eu estava falando que Deus, né, o que nós chamamos Deus, o nosso Deus, né, ele não ordenou, ele não usou o termo fruto, ele usou o termo árvore. Ok. Por que ele usou o termo árvore? Porque não existia fruto. Até o momento que Eva, consequentemente, vamos ver aqui no versículo anterior, no capítulo 3, né, de Gênesis, vamos ver aqui, eu vou ler para vocês, no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 2, né, vou ler do 1, né, Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, porque nós sabemos que o inimigo, ele mostra um copo pra gente meio cheio e meio vazio, né? Ele não conta a verdade, ele disfarça a mentira numa falsa verdade, né? Ele apresenta assim, ele é astuto, ele não fala, ele não confirma a mentira, mas ele confirma a verdade com a metade mentira, né? Mas aí ele pegou e falou assim, a serpente, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele já foi insinuando, né? Só da mulher ter conversado com serpente, ter dado um pouco de ousadia para a serpente, ela já estava, né, saindo fora do eixo. Porque o homem, quando o Eterno colocou o homem no jardim, depois multiplicou de Adão a Eva, né? Ele multiplicou de Adão a Eva. Aquilo ali foi uma multiplicação, né? Já tem uns vídeos atrás que eu expliquei um pouco disso. Ele pegou do Adão, ele tirou a Eva. Então foi a multiplicação. A mesma multiplicação que Jesus fez com o pão. Do pão ele foi tirando e repartiu para os discípulos, né? Como se fala, não me vem a palavra em português, uma metáfora, né? Desses acontecimentos, que a gente pode começar daí, já abrir a mente para entender as coisas espirituais, porque é tudo sombra do que tem no céu, e eu vou chegar nessa parte ainda.
tem Eclesiastes capítulo 1, versículo 11, se eu não me engano. Em Eclesiastes capítulo 1 fala que tudo que acontece já aconteceu. Então, tudo é um repetir das coisas, né? Tanto no mundo material como no mundo espiritual, é um repetir-se das coisas. Por quê? Porque o Eterno vai provando, vai reprovando, ficar no meio do ser humano, ficar com o homem, mas o homem não aceita o Santo de Israel no meio dele. O homem não aceita. Muitos não acreditam no Eterno. Muitos não acreditam que existe esse Deus tremendo que cria os céus e a terra. Muitos são ateus, não acreditam, né? Mas mesmo assim o Senhor vai repetindo, vai tentando aproximar do homem, né? Mas o homem vai distanciando de Deus com o pecado, né? Vai distanciando do Eterno. Mas voltando aqui ao assunto, respondeu a mulher à serpente, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. O inimigo, ele já começou a pegar a serpente por aí. Aí, o que a mulher fez? Porque o inimigo, ele é astuto, né? Ele deu essa palavra, ele deu essa pergunta para pegar Eva, né? Pegar de Eva alguma coisa que fala. E ela entrou, ela caiu na rede, né? Aí respondeu a mulher à serpente: prestem bem atenção, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela já falou uma coisa que o Eterno não tinha falado. Aí o serpente já falou: epa, essa aqui pegou. Quer dizer, eu tô... Porque Satanás é astuto, né? Satanás é astuto. Então, ele já lançou a isca e ele já pegou. Então, só dela já estar ali parada conversando com o serpente, não tinha nenhum mal conversar com o serpente, não, porque o serpente era o serpente, né? Era um animal, como um outro qualquer. Mas, como Eva e Adão eram puros, tinham comunhão com o Eterno, ela tinha discernimento, né? Ela poderia muito bem entender que aquele serpente estava sendo usado por alguma, vamos falar, entidade, porque ela ainda não sabia da existência do bem e do mal, né? Mas ela tinha intimidade com o Eterno, né? Então ela sentia, nós que hoje nós sabemos, nós vivemos nesse mundo cheio de pecado, nós somos pecadores, que tem o inimigo que te assola ogni giorno, né, a cada dia. Nós entendemos com o Espírito Santo, nós entendemos que quando é o inimigo, a gente consegue perceber, a gente sente uma coisinha lá no coração, a gente sente um incômodo de alguma coisa quando a gente vê alguma coisa que não está bem, né? A gente, daquilo ali, se a gente tem discernimento do Espírito Santo hoje, a gente pode ter. Mas Eva tinha comunhão, ela via Deus face a face. Eles viam o Senhor face a face. Eles tinham comunhão, eles tinham convivência, né, com o Senhor. Mas aí o que Satanás fez aqui? Epa, ela pescou, ele jogou o anzol, né, e Eva pescou, e ela contou uma mentira. Por que Satanás é o pai da mentira? Tá? Isso aí é só para vocês ir pegando as coisas e depois ir investigando, né? Ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. O Senhor não falou nada disso, né? O que o Senhor falou? O Senhor falou em 2:16, o Senhor falou: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Daí a gente já, o Satanás, o inimigo, ele já viu que Eva caiu caiu na rede, né? E aí, súbito, o que o serpente falou? Disse, e ela ainda falou assim, não comereis dele, vírgula, nem nele tocareis. Aí ela já, deixa eu ver um modo de falar para vocês entenderem. Desculpa. Eu já penso, eu tenho comigo essa visão, de maneira que ela foi pronunciando aquelas palavras, porque o Senhor, quando Ele criou tudo, Ele criou com palavras. Ele ordenava e tudo acontecia, não é? E de maneira que Eva pronunciava aquelas palavras, é como se aquilo concretizasse no mundo físico. Entenderam? Porque Deus, o Eterno, pegou o homem e colocou no jardim, protegendo o homem do que estava fora do jardim, do que estava no Éden. Porque o jardim não é Éden, o nome do jardim. O jardim é jardim de Deus. O Eterno plantou o jardim no Éden. O Éden, mais para frente eu vou explicar em outros vídeos, o Éden é a terra primordial, tá? Aí depois que formou a terra, mas o Éden é a terra primordial. Mas com a caída de Lucifer, né, o Éden foi transformado no lugar buio. E nesse lugar buio, o Senhor foi plantar o jardim. Aí ali que ele falou, seja luz. E no seja luz que ele falou, ele plantou naquele Éden destruído por Satanás, ele reformou, ele começou a restaurar o Éden terra. E dali plantou, falou, seja luz, e veio a luz, e naquela luz ele plantou o jardim no Éden. E pegou o homem que ele tinha criado, que ele tinha formado, porque depois ele formou o homem da terra, ele criou é chamar a existência, né? E depois ele formou da terra, pegou aquele homem que ele formou, primeiro ele criou um homem, depois ele criou um homem no mundo espiritual, ele chamou a existência o homem no mundo espiritual, aí depois ele formou o homem da terra, né? E colocou no jardim para protegeu o homem que ele formou no jardim, porque ele já sabia, já que no Éden já tinha a escuridão, já tinha o maligno, né? E aí ele colocou o homem no jardim, e do homem másculo, né? Másculo, o homem, já teve outro vídeo que eu expliquei, porque no homem, Adão, ele fez o homem másculo e fêmea, né? Masculino e feminino na pessoa, na imagem dele que ele fez ele imagem másculo e fêmea. Ok, eu não vou entrar muito nesses argumentos, senão eu vou sair da programação aqui desse vídeo. E ele fez o homem másculo e fêmea e pôs no jardim, daquele homem, ele pegou aquele homem e multiplicou ele na mulher. E a mulher, na hora que a Eva, eu vou voltar nesse argumento aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Na hora que a mulher ia falando, eu tenho comigo, tá? Que ela ia falando e as coisas iam solidificando, porque ela estava ainda no mundo espiritual, era uma terra espiritual, era uma transformação na terra espiritual, mas foi dali, do momento que ela começou a transgredir os princípios do Eterno, que começou a carne, que começou esse mundo que nós vimos aqui, tá? Aí, de maneira que ela ia falando, as coisas iam acontecendo, as coisas iam se materializando. Aí, quando ela falou
Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores. Pá, 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 pá. Multiplicou tudo. Aí foi nascendo o fruto das árvores. E por aí eu já pego uma gancho, né? Uma gancho para a gente lembrar que essa aqui, ó, é perigosa, né? Nós sabemos muito bem que essa é muito perigosa, né? É um órgão muito, é uma coisa pequena, mas é muito perigosa. E também pode ser bênção e pode ser maldição, né? A palavra pode ser bênção e pode ser maldição, né? E no momento que ela ia falando, plá, o inimigo pegou, né? Ela abocanhou ele. É isso que ele queria. É isso que o inimigo queria. Adão e Eva, a princípio, não usavam a palavra, não, porque eles tinham comunhão. Eles tinham comunhão com o Eterno e não precisava de palavras para eles. Eles tinham comunhão. E aí, quando ela foi conversar com o serpente, ela conversava com o serpente intelectualmente, não precisava de palavras, né? No mundo espiritual não precisa de palavras. Mas aí, do momento que ela bocanhou o que o serpente lançou, né? Aí ela começou a falar. Aí ela ainda falou do fruto das árvores do jardim. Podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí ela já começou a morrer, quando ela pronunciou a palavra, e a palavra da boca dela foi mentira. A primeira palavra da boca de Eva, que ela pronunciou, foi mentira. Por esse e outros motivos que Satanás é o pai da mentira. Tá? Aí começou esse mundo. Aí começou esse mundo paralelo, do mundo espiritual, esse mundo terreno, material, paralelo ao mundo espiritual. E daí a Eva continuou com a mentira, né? Ainda ela falou, ainda não tocareis. Olha para você ver, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque antes era no mundo espiritual, não existia fruto, porque não precisava de existir fruto. Depois eu vou fazer um outro vídeo, vou colocar também, que esse vídeo já está ficando grande, né? Não tocareis. Aí ela já começou, aí eu já coloco na minha imaginação assim, aí as árvores todas já deram tantos frutos. Porque no mundo espiritual não ia ter fruto as árvores. Deus não criou as árvores com fruto, não precisava de ter fruto nas árvores. Por que não precisava de ter fruto? O que é o fruto? O fruto é a polpa onde tem uma semente dentro, né? O fruto é uma polpa onde tem uma semente dentro. O que é a semente? A semente é de onde vai originar, é assim que fala em português, não me recordo, não sei se eu acho que é, vai dar origem, não originar, né? Vai dar origem a uma outra planta. Mas para dar origem àquela outra planta, o que o fruto precisa fazer? Tirar a polpa do fruto, pegar a semente do fruto, né? E deixar ela secar. Depois que ela seca, que ela morre, aí ela começa a brotar, a germulhar uma outra planta, né? Aí o que tem na semente? Na semente tem a morte. Toda semente, para ela germulhar, ela tem que morrer. E se não existir a morte, por que Deus ia fazer uma árvore com frutos? Não tem senso, né? Vocês estão seguindo? Não tem senso uma árvore com frutos. Porque o fruto tem a semente, e a semente, a origem da semente é germulhar e dar fruto, e de crescer, dar uma outra árvore. E nesse processo tem a morte. E se tem a morte nesse processo, vamos falar, o Eterno ia criar a morte? Não. Ele é só vida.
Aí entenderam o porquê porquê que Eva falou também, acrescentou também, nem neles tocareis, porque ali já, quer dizer, aí ela já passou a ver o fruto, ela já passou a ver realmente um fruto, né, como outros frutos que temos, ó, né, uma manga, um abacate, uma laranja, aí ela já passou naquele momento ali, os olhos dela já foram abertos para enxergar frutos, quer dizer, para enxergar a morte, entre aspas, eu espero que vocês entendam, nesse fruto, né, e aí depois disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Quer dizer, a serpente já falou com toda a autoridade, né? Autoridade que não tinha, né? Mas já falou, ela caiu na minha. Então, certamente não morrereis. Eu acho que ela falou até assim, com um tom de, epa, consegui. Pronto, conseguiu que ela falasse, ela falou, né? Certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas o serpente, o Satanás, se alegrou com essas e falou nessas palavras tão assim. Aí ele já falou mansueto, entre aspas, né? E, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha para vocês verem, por que ela parou olha para vocês verem. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Amém? Fiquem com esse vídeo, que o Espírito Santo possa falar grandemente nos seus corações. Amanhã eu vou colocar outro vídeo com continuação. Vamos pedir o Espírito Santo para ele nos guiar nesses vídeos. Amém a vocês, para que nós podemos abrir a nossa mente para as coisas profundas do eterno. Não é que isso vai servir para a nossa salvação, não, mas vai servir para que nós... Outra vez. Vai servir para que nós possamos ter autoridade naquilo que falamos, que nós possamos repreender Satanás com autoridade. Amém? Fiquem na paz.